Saudações, chegamos à nossa oitava aula de geometria analítica, a segunda de cônicas. Vamos falar agora sobre a hipérbole. Sejam F1 e F2 dois pontos diferentes de um plano. Hipérbole é o lugar geométrico dos pontos P do plano, cuja diferença em módulo de suas distâncias a F1 e F2, ou seja, a distância de P ao primeiro foco, menos a distância de P ao segundo foco, em módulo, é sempre constante, igual à distância entre os vértices da hipérbole. Observe que a hipérbole, gente, é formada por dois ramos, como se fossem dois galhos. Elas são irmãs gêmeas, tá? Então, a distância entre os vértices é 2A. Observe que de cada vértice ao centro do eixo XY vale A. Então, definição de hipérbole, qualquer ponto da hipérbole até o primeiro foco, menos esse ponto ao segundo foco, sempre dá igual à distância entre os vértices, que nós chamamos de 2A. Esse 2A é o chamado eixo real ou transverso da hipérbole. Todas as vezes que a hipérbole cortar o eixo horizontal, ele vai estar definindo o eixo real ou transverso. E o outro eixo é o chamado eixo imaginário ou conjugado. Agora, olha que coisa interessante. A distância do foco até o centro da hipérbole nós chamamos de C. Pode-se mostrar, gente, que a distância do foco até o centro da hipérbole é a diagonal desse retângulo imaginário que contém A e B. Observe que esse retângulo imaginário é como se eu pudesse colocar uma elipse aqui dentro. Lembra que a elipse tinha o semi-eixo maior e o semi-eixo menor? Ah, Carlos, entendi. É como se da elipse você criasse da extremidade direita e à esquerda as hipérboles. Gostei dessa dica. Então, gente, observando com muita atenção, o triângulo retângulo, C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. A excentricidade da hipérbole é o C dividido pelo A. Observe que como o C é a hipotenusa, ele é maior que o A. Então, a excentricidade é sempre maior que 1. E, quanto maior o valor de E, mais aberto é a folhinha. Quanto mais fechada, mais próximo de 1 é a excentricidade da hipérbole. Ok? Tudo bem? E atenção para o que eu vou dizer agora. Dependendo de como a hipérbole corte o eixo das abscissas ou ordenada, a equação muda. Neste caso de baixo é o que a gente estava vendo. Ó. O eixo, a hipérbole corta o eixo das abscissas. Então, A é o real. Então, observa, o x fica com A e o y fica com B. Aí, olha o sinalzinho menos. Na elipse era mais, na hipérbole é menos. Agora, se a hipérbole corta o eixo das ordenadas, o eixo real vai estar no y. Então, o y fica com A menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Percebeu o detalhe? Essas equações, gente, é quando o centro corresponde à origem do eixo xy. Mas pode ser que o centro não esteja na origem dos eixos coordenados. Se não estiver, aí esse centro será x0, y0. Aí o que é que eu faço? É só colocar ao lado do y e do x os valores de x0 e y0. Entendi, Carlos. Então, por exemplo, para o caso do eixo vertical sendo real, y menos y0 ao quadrado sobre a ao quadrado menos x0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. E se o eixo agora em que a hipérbole corta é o eixo horizontal é o real. Aí o x vai estar com A. X menos x0, onde x0 é a abscissa do centro e y0 é a abscissa das ordenadas. Gostei, Carlos. Muito show. Galera, nós também temos uma novidade na hipérbole. São as assíntotas da hipérbole. Alguns autores chamam de assíntotar, outros chamam de assíntotas, tá? Então, o que são as assíntotas da hipérbole, gente? Lembra daquele retângulo imaginário? Pois é, pelas extremidades deles passam duas retas. A primeira reta é a azul, que é a crescente, e a segunda reta é a vermelha, que é a decrescente. Então, gente, entre as retas azul e a vermelha é que você desenha um ramo da hipérbole e do outro lado também. A grande pergunta é, tem como achar as equações dessas assintotais da hipérbole? Tem. Se ela tiver centro na origem, gente, observe que o n da reta é zero, o n de navio. E o coeficiente angular, você ainda lembra? É a tangente do ângulo. Se você observar com muita atenção esse triângulo onde eu estou passando o mouse, gente, vai ser b dividido por a, o coeficiente angular. Ó. Então, y igual a mx, onde m é b sobre a tangente do ângulo, né, gente? B sobre a.
Na outra reta vermelha, é só botar um sinal menos, que ela é decrescente. Sacou direitinho? Muito bem, Carlos. Existe um tipo de hipérbole muito especial, que é quando o b é igual a A, ou seja, o real é igual ao imaginário. Se isso acontecer, gente, olha que coisa curiosa. O ângulo aqui é 45 graus, porque a tangente vai ser b dividido por A, como b é igual a A sobre A é 1. Qual é a tangente que dá 1 na matemática? 45. Então, as retas, as assíntotas da hipérbole equilátera são as bissetrizes dos quadrantes ímpares acrescente, porque forma 45 graus, é uma bissetriz, né? Devido ao ângulo de 90 em duas partes. Então, a reta azul acrescente é os quadrantes ímpares e a reta vermelha os quadrantes pares. Gostei, Carlos. As duas assíntotas, quando a hipérbole é equilátera, são as retas y igual a x para crescente e y igual a menos x para decrescente. Muito bem. Aplicações diversas da hipérbole, cuidado, isso andou aparecendo no Enem e surpreendeu muita gente, tá, gente? Algumas fórmulas de física, os gráficos são hipérboles. A primeira que eu quero mostrar, gente, é a hipérbole equilátera que tem centro na origem. Eu estou mostrando para você um exemplo, tá? Ó, um ramo da hipérbole, outro ramo da hipérbole, e esse aqui é o eixo que está passando pela origem. Galera, grandezas inversamente proporcionais, o gráfico delas é uma hipérbole equilátera. Como assim, Carlos? Quando é que duas grandezas são inversamente proporcionais? Você ainda lembra na aula de razão e proporção? Quando o produto delas é uma constante. Então, se x é uma grandeza e y é a outra, se eu isolar y, fica k sobre x. K é a constante. Então, gente, toda relação matemática em que as grandezas são inversamente proporcionais é uma hipérbole equilátera. Um exemplo muito interessante disso na física é a transformação isotérmica, aquela em que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. Ó. Isso aqui, gente, é uma hipérbole equilátera. Foi isso que andou aparecendo no Enem, tá? Mas a hipérbole ela também pode ser cúbica. Também é uma relação inversa, só que uma das grandezas está ao quadrado. Então, por exemplo, x ao quadrado vezes y igual a uma constante. Isolo y, k sobre x ao quadrado. Veja, x ao quadrado e y são inversamente proporcionais. Quando eu isolei, já que k é constante, y é inversamente proporcional ao quadrado de x. Isso acontece na força elétrica e no campo elétrico em física, tá? Eu estou mostrando para vocês, ó, a força elétrica, a lei de Coulomb. Observe que a força que faz o papel do y é inversamente proporcional ao quadrado de x, que no caso aqui o x está sendo a distância, ó. Força e distância são inversamente proporcionais, um em cima e outro embaixo. Se isso acontecer, gente, quando a relação é com o quadrado da grandeza, a hipérbole é chamada de cúbica. Ei, Carlos, gostei dessa observação, viu? Eu preparei para você agora, gente, questões muito legais de hipérbole. É muito interessante que você tenha assistido a aula de elipse, porque a única diferença entre a elipse e hipérbole em termos de fórmula, né, é que na elipse é mais e na hipérbole é menos, ok? Então vamos lá então fazer exercícios. No nosso primeiro exercício, gente, uma questão contextualizada diz assim, ó, olha aí de lado aí, ó. Considere que uma praça foi construída de forma que os gramados são separados do caminho de passeio por dois ramos de uma hipérbole, conforme o esquema abaixo. Então, gente, a área de passeio está aqui e os dois ramos da hipérbole é que dão o contorno nessa área de passeio, ok? Considera ainda que, de acordo com a origem do sistema de coordenadas adotado pelo arquiteto responsável pela obra, a equação dessa hipérbole seja dada por x menos 50 ao quadrado sobre 400 menos y menos 30 ao quadrado sobre 225 é igual a 1. Ele quer que você encontre, gente, a menor largura do passeio dessa praça, em metros. Gente, o que seria a menor largura do passeio? Seria o 2A. Você percebeu isso, né, gente? O eixo real. Porque a hipérbole está cortando o eixo horizontal. Então, o que ele quer é o 2A. Então, para que a gente possa saber quanto é 2A, primeiramente vamos relembrar como é a equação da hipérbole quando a hipérbole cruza o eixo horizontal. X menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Comparando com a equação que veio no enunciado, a equação é qual? X menos 50 ao quadrado sobre 400 menos y menos 30 ao quadrado sobre 225 é igual a 1. Então, gente, daqui eu percebo que x0 é 50. Porque se menos x0 é igual a menos 50, multiplicou por menos 1, x0 é 50. E eu percebo que y0 é 30 por comparação direta, não é isso? Então, o centro da nossa hipérbole é
abscissa 50 e ordenado 30. Ordenada 30. Já coloquei aqui, ó. 50 é a abscissa e a ordenada é 30, ok? Com relação ao A e o B, é só olhar para o denominador aqui, ó. A ao quadrado é 400. Tira o valor de A, raiz de 400, né? Seria mais ou menos, mas como A é uma medida positiva, nós vamos levar em conta só o valor positivo. Então, A é 20. E o B, gente, qual é o número que ao quadrado dá 225? Você pode fatorar, né? Ou pode relembrar que 15 vezes 15 é 225. Então, B é 15. Então, achei o A e achei o B. O que é que ele quer? A menor largura, 2A. Como A é 20, 2 vezes 20, 40 metros, letra E. Mas eu queria conversar um pouquinho mais sobre essa hipérbole. Eu gostaria de sugerir a você que a gente achasse a distância focal dela, né? Se você tem A e B, gente, você lembra que o C, que tem a ver com a distância do foco até o centro, pode ser calculado por Pitágoras. Lembra da teoria? C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então, C ao quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. 400 mais 225 é 625. Raiz de 625 é 25. Então, a distância focal vai ser quanto? 2C. 2 vezes 25. 50 metros, caso ele tivesse pedido. E eu vou aproveitar e calcular a excentricidade. A excentricidade, gente, é C sobre A. 25 sobre 20. Simplificando, a excentricidade é 5 quartos da hipérbole. E eu vou avançar ainda mais, tá? Eu vou sugerir a você agora que a gente calcule as assíntotas. Eu vou até descer agora para calcular junto com você essa primeira assíntota, tá bom? Então vamos lá para a gente calcular essa primeira assíntota. Então, para a gente fazer essa primeira assíntota, gente, que é a vermelha, eu tenho que observar um detalhe muito interessante. Lembra do retângulo imaginário? O centro eu já sei que é 50 e 30. Ah, olha só, eu vou pegar esse ponto D aqui. Como A é 20, como a abscissa do C é 50, com mais 20, a abscissa do ponto D de dado é 70. O B é essa medida aqui, né? Como a ordenada dele é 30, como o B é 15, 30 com 15, 45. Então, gente, o ponto D é 70 e 45. E o ponto C é 50 e 30. Então, eu pergunto a você, sendo dado 2 pontos, como é que a gente encontra a equação de uma reta, dessa reta R? Determinante, nossa aula lá de retas, né? Como é que a gente faz? O primeiro ponto eu boto 50, 30 e sempre 1 na terceira coluna. Depois o outro ponto, 70, 45 e 1. E o terceiro ponto, x, y, para eu achar a reta, e 1. Repete as duas primeiras colunas, ó. 50, 30, 70, 45 e x e y. E aí o que é que eu faço? Pega descendo 3 diagonais e depois pega subindo 3 diagonais. Na subida, troca o sinal. Então vamos devagarinho, né? 50 vezes 45 vezes 1, 2, 250. 30 vezes 1 vezes x, 30x. 1 vezes 70 vezes y, 70y. Vamos pegar subindo a partir do x. X vezes 45 vezes 1, menos 45x. Depois y vezes 1 vezes 50, menos 50y. Está vendo que eu estou trocando o sinal? E 1 vezes 70 vezes 30, troca o sinal, menos 2 e 100 igual a 0. Vamos só ajeitar, gente. 30x menos 45x menos 15x. 70y menos 50y, 20y, e 2, 250 menos 2 e 100, 150. O que é que eu vou fazer? Vou só ajeitar agora, vou deixar o y sozinho. 20y é igual, menos 15x passa para o outro lado, 15x, 150 para o outro lado, menos 150. Vamos escrever na forma reduzida, né? Deixando o y sozinho, posso dividir tudo por 20. 20y por 20 dá y, 15x por 20, 15x sobre 20, e menos 150 por 20, menos 150 sobre 20. Vamos simplificar aqui. 15 por 5 é 3, 20 por 5 é 4. E aqui por 10, 15 sobre 2. Achei a primeira assíntota da reta R. Vamos encontrar comigo agora da reta S. Ó, subi para fazer aqui embaixo a da reta S, que é azul. A reta S, gente, passa pelo centro, que é 50 e 30, e eu vou pegar o ponto E. Então, vamos lá. Como A é 20... Como a abscissa de C é 50, se eu voltar 20, a abscissa de E é 30. A ordenada dele, como aqui é 30, a ordenada do centro, e B é 15, subi 45. Então, o ponto E é 30 e 45. Vou proceder do mesmo modo para achar a assíntota da reta S, né? Pego o primeiro ponto, 50, 31, o outro ponto, 30, 45 e 1,
e o terceiro x, y1. Repete as duas primeiras colunas, 50, 30, 30, 45 e x e y. E faz do mesmo jeito. Vamos fazer comigo devagarinho, né? Pega lá de cima, ó, 50 vezes 45 vezes 1, 2, 250. 30 vezes 1 vezes x, 30x. Depois 1 vezes 30 vezes y, 30y. Vou pegar subindo a partir do x, trocando o sinal. Menos 45x. Multiplicou tudo. Multiplicando tudo e trocando o sinal, menos 50y. Multiplicou tudo, trocou o sinal, menos 900, igual a zero. Vamos agora agrupar. 30x menos 45x menos 15x. 30y menos 50y menos 20y. 250 menos 900, 1.350. E agora isolando o y aqui, ó. Vou passar menos 20y para o outro lado, tá bom? 20y é igual a menos 15x mais 1.350. Vamos dividir tudo por 20, né? Ao dividir por 20, vai ficar menos 15x sobre 20, 1.350 sobre 20. Simplificando aqui por 5, fica 3 quartos, e aqui por 10, 135 sobre 2. Achei a segunda assíntota dessa hipérbole. Uma questão brilhante de hipérbole vindo lá da UFPB. Parabéns! Uma quadra de futsal está representada na figura ao lado, né, que a gente vai mostrar na sequência, pelo retângulo ABCD. Vá desenhando aí. Onde as coordenadas do ponto A é menos 20 e menos 10 e as coordenadas do ponto C é 20 e 10. Cada uma das áreas dos goleiros, regiões achuradas, é delimitada por uma das linhas de fundo, AD ou BC. E por um dos dois ramos de um hipérbole que tem focos nas coordenadas 6 raiz de 5 e 0 e menos 6 raiz de 5 e 0. O círculo central e a hipérbole têm o mesmo centro, e uma das assíntotas da hipérbole passa pelos pontos A e C. Ele quer que você encontre a equação da hipérbole. Então, gente, de todo o texto lá, você tem os dois ramos de hipérbole, que constituem a grande área aqui, e o centro da hipérbole corresponde ao ponto 0 e 0, que é o grande círculo central. E o retângulo ABCD é a delimitação do campo de futebol. Ele quer que você encontre a equação desses irmãos gêmeos da hipérbole aqui. Para a gente fazer isso, gente, vamos com muita calma. Inicialmente, vamos aos dados do enunciado. Foi dado as coordenadas do ponto A, menos 20 e 10, essa daqui, ó, e as coordenadas do ponto C, 20 e 10. O centro da hipérbole é 0 e 0. Está vendo o retângulo imaginário que define o eixo real e o eixo imaginário? Galera, o grande segredo dessa questão é o seguinte: se você já tem dois pontos, você pode achar a assíntota da hipérbole, que é essa reta azul. Eu poderia fazer com os pontos A de amor e C de casa, mas fica mais fácil fazer com 0 e 0 e com 20 e 10, porque tendo 0, elimina muitas coisas, né? Então, pegando o ponto 0 e 0 e pegando o ponto 20 e 10, sempre a terceira coluna é 1. Então, 0, 0, 1, 20, 10, 1, x, y, 1. Repete as duas primeiras colunas, 0, 20x, 0, 10y. E agora eu vou jogar a diagonal descendo 3 vezes. 0 vezes 10 vezes 1 é 0. 0 vezes 1 vezes x é 0, 1 vezes 20 vezes y é 20y. Pega subindo agora, trocando o sinal. X vezes 10 vezes 1, menos 10x. Y vezes 1 vezes 0 dá 0, menos 0. E 1 vezes 20 vezes 0, menos 0. Então, ajeitando isso aqui, gente, 20y é igual a 10x. Então, isolando o y, 10x sobre 20. Simplificando x sobre 2. Preste atenção agora. O coeficiente angular da assíntota é 1 sobre 2, quando eu simplifiquei aqui, né? Aí é o coeficiente de x. Aí, qual o detalhe? Esse coeficiente angular, gente, nós já vimos, também é o b dividido pelo a. Então, em outras palavras, se o coeficiente angular é 1/2, é porque b sobre a é 1/2. Então, vamos isolar o a. A é 2b. Porque saber a relação entre o eixo real e o eixo transverso ou imaginário aliás, o eixo real e o eixo imaginário é importante. Porque, gente, ele deu o foco da hipérbole. 6 raiz de 5 é o C. Ah, Carlos, entendi. Então, se você tem o C e tem uma relação entre A e B, usando o célebre triângulo retângulo, né? C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, você vai conseguir encontrar o B. Sim, vamos lá. Ó. C não é 6 raiz de 5 ao quadrado? A não é 2B?
Ah, entendi. A ao quadrado mais b ao quadrado. Vai ficar só incógnita, que é b, né? 6 ao quadrado é 36, raiz de 5 ao quadrado é 5. 2 ao quadrado é 4, b ao quadrado mais b ao quadrado. Então, gente, só ajeitando, 5b ao quadrado é 36 vezes 5, 180. Passa o 5 dividindo, né? B ao quadrado é 180 por 5, que é 36. Conclusão, b, raiz de 36, eu estou procurando um valor positivo, b é 6. Tendo B, que é o eixo relacionado ao eixo imaginário, eu vou achar agora o A relacionado ao eixo real, porque A é 2B. Então, A é 12 e B é 6. Observe que com isso eu consigo já achar a equação da hipérbole. Por quê, Carlos? Porque quando o centro é 0 e 0, gente, e a hipérbole corta o eixo horizontal, a fórmula dela é x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Então, como A é 12, 12 ao quadrado. Como B é 6, 6 ao quadrado. Desenvolvendo, cheguei ao resultado. X ao quadrado sobre 144 menos y ao quadrado sobre 36 é igual a 1. Teríamos, então, letra B. Só lembrando, né? A assíntota azul foi y igual a x sobre 2. A vermelha, gente, vai ser menos x sobre 2 quando você desenvolver. E a excentricidade, gente? Você ainda lembra como é que calcula? C sobre A. Quem é C? C raiz de 5. E quem é A? 12. Simplificando, a excentricidade dessa hipérbole é raiz de 5 sobre 2. Gostei, viu, Carlos? E aí, gente, trago para você uma questão realmente brilhante. Mais uma da UFPB. Essa questão, gente, exige um pouquinho de você, porque você tem que ter conhecimento de física, aquela relação entre velocidade, distância e tempo, tá? Eu vou fazer a questão bem devagarinho, chamando atenção para os detalhes físicos e principalmente para a interpretação que essa questão exige. Em certo sistema marítimo de navegação, duas estações de rádio localizadas na costa, nos pontos A e B, transmitem ao mesmo tempo sinais de rádio para qualquer embarcação que se encontre no mar, na área de alcance dessas estações, sendo P o ponto onde está localizada a embarcação que recebe esses sinais. O computador de bordo da embarcação calcula a diferença de P para A menos de P para B, das distâncias da embarcação a cada uma das estações. Um navio que estava ancorado recebeu o sinal da estação localizada em B de bola e 120 microsegundos depois recebeu o sinal da estação localizada em A, conforme a figura abaixo. Então existe um navio em P, gente, que recebeu um sinal lá de B, em B, e depois de 120 microsegundos ele recebeu o sinal de A, né? Então, lógico que B está mais próximo, o sinal de A demora mais para chegar em P. A diferença entre eles de tempo corresponde a 120 microsegundos. Muito bem, cara. Considere as estações de rádio e o ponto P, onde esse navio estava ancorado, como pontos de um plano cartesiano, onde a unidade de comprimento é o quilômetro e as coordenadas de A, menos 30 e 0, e de B, 30 e 0. Dados que 1 microsegundo é 10 a menos 6 segundos. A velocidade do sinal do rádio é de 300 mil km por segundo. Nesse contexto, é correto afirmar que a hipérbole com foco nos pontos A e B, então A e B que você está vendo na figura são os focos, gente, e que contém o ponto B tem como equação a expressão. Tá aí as alternativas e agora alguns comentários iniciais. Minha gente, vamos pensar um pouquinho em física, né? A distância PA menos a distância PB vai corresponder a x, a diferença entre elas. E como é que eu vou calcular essa distância, gente? A velocidade do sinal vezes a diferença de tempo do sinal ir de A para P e de P de Paulo para B de bola. Então entenda, PA menos PB é uma distância. E toda distância em física, para uma velocidade constante, é velocidade vezes tempo. Então, se essa distância é velocidade vezes tempo, eu já tenho a velocidade 3 vezes 10 a quinta km por segundo. E também tenho o intervalo de tempo 120 microsegundos. O enunciado disse que 1 microsegundos é 10 a menos 6, já substituí. Ó. Então, gente, a diferença das distâncias PA menos PB
é a velocidade vezes o tempo. A velocidade é 3 vezes 10 a quinta e o tempo é 120 vezes 10 a menos 6. Ao multiplicar, dá 360, conserva a base, soma os expoentes menos 1. Isso é a mesma coisa que 360 sobre 10. Então, a diferença PA menos PB é 36 quilômetros. Não é metro, né, gente? É quilômetro aí. Pronto, gente. Já ajeitei, dá 36 quilômetros. Agora, preste atenção. Você ainda lembra qual é a definição de hipérbole? Qualquer ponto de uma hipérbole, a distância dele, a PA, menos... Então, gente, a distância PA menos PB sempre é igual a 2A, que é o comprimento, a distância entre os vértices. Então, como PA menos PB foi 36, então 2A é 36. Então, eu achei A, que é 18. Mas eu também sei que os focos, 2C é igual a 60, porque ele disse que as antenas A e B correspondem aos focos. Então, esse 60 aqui é a distância focal, 2C é igual a 60. Então, achei o C, que é 30 km. Tendo A e tendo C, gente, é só achar o B, que aí eu tenho a equação da hipérbole. Lembra que C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado? Lembro, Carlos. Então, o que é que eu vou fazer? Já tem C, que é 30, 30 ao quadrado. Já tem A, que é 18, 18 ao quadrado mais B ao quadrado. 30 ao quadrado é 900, 18 ao quadrado é 324. Subtrair, B ao quadrado é 576. Raiz de 576, 24. Pode fatorar se quiser. Tendo A e tendo B, como a hipérbole ela cruza o eixo horizontal, então x ao quadrado sobre a ao quadrado, né? O centro é a origem, menos y ao quadrado sobre b ao quadrado é igual a 1. Substituindo a por 18 e b por 24, 18 ao quadrado é 324 e 24 ao quadrado é 576. Então, gente, essa é a resposta, letra A. Carlos, que questão maravilhosa. Pronto, chegamos agora, gente, a uma questão que você vai ter que completar quadrados. Eu vou até descer e conversar com você aqui. Na aula anterior da elipse, a gente fez uma observação para completar quadrados e eu precisei que você fosse até fatoração e produtos notáveis. Então, vamos fazer uma questão em que você tem que achar informações da hipérbole a partir de completar quadrados, ok? Então, para isso, eu vou voltar aqui para cima para que a gente comece a resolver a questão. E a questão é a seguinte. A distância focal da hipérbole 9y ao quadrado menos 25x ao quadrado menos 90y menos 50x igual a 25 vale. Ele quer que você ache, gente, o 2C. Então, vamos começar. Relembrando, completar quadrados, né? Eu sei que o trinômio quadrado perfeito, x mais a ao quadrado, é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E se for uma diferença, é só botar menos no meio. Então, isso aqui eu já fiz em elipse, né? E já fiz também em fatoração e produtos notáveis, mas vamos relembrar quanto devemos somar x ao quadrado mais 10x para termos um quadrado perfeito, ou seja, para termos uma soma ao quadrado. Então, eu sei que x mais a ao quadrado é x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Então, eu preciso somar a ao quadrado para ficar igual a isso. Só que a eu encontro como? 2a igual a 10, tá vendo? Ó, a é 5. Então, eu teria que somar esse a ao quadrado, eu teria que somar 25. Eu vou usar exatamente essa ideia aqui. Ó. Então, a hipérbole é 9y ao quadrado menos 25x ao quadrado menos 90y menos 50x é 25. Vou juntar os y e os x. Fica 9y ao quadrado menos 90y menos 25x ao quadrado menos 50x é 25. Vou botar 9 em evidência. 9y ao quadrado por 9 dá y ao quadrado. Menos 90y por 9 dá menos 10y. Menos 25 em evidência. Menos 25x ao quadrado por menos 25 dá x ao quadrado. Menos 50x por menos 25 dá mais 2x igual a 25. Então, gente, eu preciso completar um quadrado aqui. Ó. Y ao quadrado menos 10y, como é que eu vou fazer? Ó? Eu sei como aqui tem um menos, eu vou lembrar que é y menos a ao quadrado. Y ao quadrado menos 2ay mais a ao quadrado. Então, eu vou dizer que menos 2a igual a menos 10. 2a igual a 10, então a é 5. Então, eu vou ter que somar quanto, gente? 5 ao quadrado. Eu vou ter que somar 25 aqui dentro.
E aqui, gente, x ao quadrado mais 2x vai vir de x mais a ao quadrado, que é x ao quadrado mais 2ax mais a ao quadrado. Então, quer dizer que 2a tem que ser 2, a é 1. Então, eu vou ter que somar aqui dentro o a ao quadrado, 1 ao quadrado, certo? Então, vamos fazer isso agora. Novamente, eu vou colocar aqui, ó. Vou ter que somar 25 aqui e vou ter que somar 1 aqui, né? Então, aqui dentro, ó, eu vou ter que somar aqui embaixo, ó, 25. E aqui dentro eu vou ter que somar 1. Então, bora. Somei 25 aqui dentro, somei 1 aqui. Agora, cuidado. Eu estou botando de azul porque, como a gente já tinha visto em elipse, quando você botar o 25 aqui, ele vai multiplicar o 9. Então, é 9 vezes 25. E aqui, ó, esse 1 vai multiplicar o menos 25. Então, é menos 25 vezes 1. Então, em outras palavras, como o lado esquerdo eu estou alterando fazendo 9 vezes 25, eu vou ter que somar 9 vezes 25 aqui do lado direito. E aqui eu estou fazendo menos 25 vezes 1, eu vou ter que botar menos 25 do lado direito, certo? Para que a igualdade não se altere. Só que isso aqui, gente, é o quê? Está aqui embaixo, ó. É y menos 5 ao quadrado. E isso aqui é o quê? X mais 1 ao quadrado. Ah, cara. E aqui, né, quando você faz 25 menos 25, corta e fica 225. Eu vou dividir tudo por 225 agora para ficar 1 aqui, né? Então, 9 por 225 e 25 por 225. Gente, uma estratégia. Divida o denominador pelo numerador. 225 por 9, bota o resultado embaixo. E 225 por 25, bota o resultado embaixo. Então, em outras palavras, isso seria a mesma coisa de dividir por 9 em cima e embaixo e dividir por 25 em cima e embaixo. Então, gente, esta é a sua hipérbole. Vamos falar um pouquinho sobre ela. Como o y veio primeiro, o eixo da hipérbole está no eixo das ordenadas. O eixo real está com o y. E o eixo imaginário está com o x. Então, tá aí a hipérbole. Você saberia dizer quem é o centro dessa hipérbole? Ó, x mais 1. Como é menos x0 é menos 1. Y menos y0. Então, y0 é 5. Então, o centro é menos 1 e 5. Carlos, menos 1 e 5. Está aqui, menos 1, né? Porque o x0, como é mais 1, tem um sinal menos, fica menos 1. Como aqui é menos 5, 5 é o y0. E sobre A e B, gente? Bom, o que está aqui embaixo é A ao quadrado. A ao quadrado é 25, então A é 5, né? Eu boto 5 ou menos 5, porque é para cima e para baixo. E o B ao quadrado é 9, então B é 3, né? Que é o eixo imaginário. Muito bem. Dá para achar, então, o C agora, né? Porque o C é essa diagonal que vai do vértice até a extremidade do retângulo. Pitágoras. 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. O A é 5 e o B é 3. Fazendo isso, dá 25 mais 9, 34. Então, C é a raiz de 34. Onde é que está o C aqui, gente? Estou mostrando para você. Está aqui, ó. Tem raiz de 34 do centro até o primeiro foco e tem raiz de 34 do centro até o segundo foco. A distância focal é 2 vezes C. 2 raiz de 34, portanto, letra D. Queria avançar um pouquinho mais. Se a questão pedisse as coordenadas do foco e do vértice, você saberia achar? Vamos lá. Quem é o centro da minha hipérbole? Menos 1 e 3. Menos 1 e 5, desculpe. Então, como A é 5, o menos 1 permanece, então o vértice é menos 1 e 10. Esse vértice está do ramo superior da hipérbole. E aqui embaixo, como é menos 1 e 5, se você descer 5, que é o A, fica menos 1 e 0, é o outro vértice. E o foco é bem simples. Ele é menos 1, porque continua na mesma abscissa, e eu pego 5 mais raiz de 34. E o foco de baixo continua na mesma abscissa, menos 1, e 5 menos raiz de 34. Teria o foco e o vértice. E se você quiser essa excentricidade, C sobre A. Raiz de 34, que é o C, observe que a raiz de 34, quando você fatora, fica 2 vezes 17, né? Não dá para tirar ninguém de dentro da raiz. E o A é 5. A excentricidade é raiz de 34 sobre 5. O que você achou da nossa aula de hipérbole? Deu uma puxada boa, né? E na nossa próxima aula a gente vai fechar geometria analítica com a nossa nona aula, a terceira de cônicas, que vai ser a parábola, lembrar um pouquinho da função polinomial do segundo grau. Até lá!